qual a viabilidade de investir em fundos imobiliários ao invés de investir em um imóvel? Eu tive essa necessidade de desenvolver essa apresentação devido ao Brasil investir pouco no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. E a gente tem uma cultura de achar mais viável investir em um imóvel e viver da sua renda, do aluguel. Então, eu me propus a fazer esse comparativo e estudar um pouco mais e demonstrar um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Primeiramente, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, de acordo com a CVM, são fundos de investimentos destinados à aplicação de empreendimentos imobiliários. Os fundos imobiliários foram criados pela Lei 8.668, de 1993, e são regulamentados pela Instrução da CVM, 472, de 2008. O seu funcionamento é oferta pública de cotas, e a emissão depende de prévio registro na CVM. Então, vamos lá falar um pouco sobre cotas. Cotas representa a fração ideal de um fundo. O que isso significa? A divisão igual do fundo por todos os investidores. Quais são os tipos de fundos imobiliários? Vou aqui falar um pouco dos mais comuns, que são os fundos de tijolos, que investir majoritariamente em imóveis físicos, por exemplo, shopping centers, escritórios corporativos, galpões logísticos. Também tem os fundos de papel, que investem em rendas fixas ligadas ao setor imobiliário. O CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, o LCI, que é Letra de Créditos Imobiliários. Também tem os fundos híbridos, que possuem uma carteira mista entre os empreendimentos imobiliários, cotas entre os fundos, que também são chamados de fundos. Vamos lá, vamos fazer um comparativo entre fundos e o aluguel tradicional. O fundo imobiliário tem uma liquidez alta, ao contrário do aluguel tradicional. O que isso significa? Eu consigo negociar, comprar, vender de uma forma muito mais rápida. Em 2 dias, o que eu necessito, o que eu vendi, eu já tenho, já possuo na minha mão. Ao contrário do aluguel tradicional. Porque se por algum motivo eu tenho 400 mil, por exemplo, eu tenho 400 mil investido num fundo imobiliário. Se eu necessitar de 50 mil, eu consigo ter essa liquidez. Depois de 2 dias negociado, eu vou receber esses 50 mil que eu vendi. E eu ainda terei 350 mil investido, ao contrário do aluguel tradicional, que a gente sabe, a gente não consegue, a gente tem uma casa de 400 mil, por exemplo, a gente não consegue vender o quarto por 50 mil e continuar com o resto da casa. E ainda, de acordo com a XP Investimentos, demora em torno de 7 meses aqui no Brasil para se vender uma casa. Segundo ponto, os aluguéis são isentos de imposto de renda para a pessoa física nos fundos. No aluguel tradicional, não. Você tem que declarar e gera imposto em cima desses aluguéis. Terceiro ponto, a negociação é muito simples, ao contrário do aluguel tradicional, porque você é só se cadastrar numa corretora, que aí existem números com corretagem zero, Rico, Modal Mais, Toro. Ao contrário, e você consegue negociar esses fundos com um clique só, comprar e vender com um clique só. Ao contrário do aluguel tradicional, que é muito burocrático. Vamos falar sobre investimentos iniciais. Eu estou dando aqui um exemplo de 400 mil, mas eu vou até demonstrar à frente que
O fundo, com 100, 110, R$ 120, você já consegue ter participação. Ao contrário de uma casa, para você ter uma casa como um ativo, você tem que, ou você tem que ter muito dinheiro em mãos, né? A gente está falando de 100, 200 mil em mãos, ou você vai ter que fazer pegar um empréstimo, e aí gera juros. Então, o fundo ele é muito mais acessível. Alta diversificação versus a baixa diversificação. O que isso significa? Mais à frente eu vou dar um exemplo prático de um fundo aleatório que eu peguei. Ele, você consegue diversificar. Você compra uma cota por R$ 100 e essa cota de fundo, ele está investido em 60 empresas, 70 empresas, né, em 70 imóveis, ao contrário de um aluguel tradicional, que você compra uma casa só, e aí você não consegue diversificar, você aplica muito dinheiro em um investimento só, e aí você está sujeito a inúmeros empecilhos, percalços que acontecem ao longo da vida. E aí o risco se torna mais elevado no aluguel tradicional, por essa baixa diversificação e também pelo baixo conhecimento que a pessoa detém para negociar um imóvel local, o tipo de imóvel, se tem o capital para esse imóvel, para esse investimento, né? Ao contrário dos fundos imobiliários, que, de acordo com a norma da CVM, é obrigado a ter um administrador e é obrigado a você ter uma instituição financeira gerenciando esse fundo. Então, você contrata um, um especialista com know-how no mercado, pagando, mais à frente eu vou demonstrar o fundo que eu estou dando de exemplo, pagando com 1%, 2% ao ano, ao contrário do se você for contratar uma se você for contratar uma imobiliária, você vai pagar 8 a 10% do valor do aluguel para essa imobiliária gerenciar ao longo do mês. Então, eu já falei bastante, fez os comparativos, agora vamos entrar no, no exemplo prático. Eu estou usando esse fundo como exemplo, que tem essa razão social. É um fundo, como diz ali, lajes corporativas, é um fundo que investe no mercado bancário. Ele tem inúmeros prédios alugados para bancos. Como eu falei, ele cobra uma taxa de 0,28% ao ano para administrar esse fundo. Ele tem 64 ativos em 14 estados. A diversificação que eu estava demonstrando no slide anterior, ele está em São Paulo, Goiás, Amazonas, Rio. E aqui é um pouco do, do rendimento ao longo do tempo que ele atua no mercado. No último mês, ele retornou por cota 1,8 centavos, R$ 1,08. Isso dá um, em proporcionalidade, dá 0,95%. E está na média de um bom fundo. O bom fundo ele te devolve de 0,5 a 1% ao mês. Aí, então, ao longo de 3 meses, ele devolveu 2,86, em 6 meses, 5,73%, e desde quando ele foi criado, já foram
80,64%. A gente vai ver na prática o que isso significa. Aqui são os dividendos que ele paga, né? Como eu havia dito antes, ele é obrigado a devolver 95% do que ele recebe dos aluguéis para os investidores. Então, você vê que ao longo do tempo, ele vai aumentando, mas de uma forma contínua. Ele não tem uma oscilação de dividendo. Hoje ele está pagando R$ 1,08 por cada cota. E aqui é o quadro de vacância, desde março de 2018. A ocupação física foi 5%, e a ocupação financeira também, desde maio de 2020. Mesmo com toda a diversidade que a gente tem passado por causa desse vírus que a gente tem enfrentado, dessa pandemia. E mesmo assim, eles continuam com 100% de ocupação física. Vamos lá, vamos para um exemplo prático. Eu sou do Rio, eu tenho 400 mil para investir numa casa. E uma casa de 2 quartos aqui no Rio, o aluguel é de 0,33%, de acordo com o índice FIPE-ZAP. Então, o retorno mensal que a casa vai me dar é de R$ 1.320. Vamos fazer o mesmo investimento, só que no fundo imobiliário que eu apresentei anteriormente. 400 mil de investimento inicial, o valor da cota hoje está sendo, no dia 1º de março de 2021, está sendo negociado por R$ 113,40. Isso daí daria, em média, aproximadamente 3.527 cotas que eu teria desse fundo. E ao longo do mês, o que ele pagaria em dividendos é 1,8, como eu havia dito antes, e o retorno mensal seria R$ 3.809,16, isento de imposto para a pessoa física. E aí vamos para as considerações finais, que fundo imobiliário é renda variável, é negociado no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, na B3, e sofre oscilações, mas pelo retorno, pela ausência de tributação, está aí o exemplo prático, baseado em 1º de março de 2021, que vale a pena. É isso, muito obrigado por assistirem. Até a próxima.